Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula vamos resolver uma questão da MAC 79. Lembrando que a matemática não desatualiza. Sendo O centro da circunferência de raio unitário, então X, que é igual a BC, vale. Nós temos aqui uma circunferência de raio unitário. Observe que OA é o raio de medida 1, uma unidade de comprimento. Sob o diâmetro desta circunferência, foi criado aqui o triângulo ABC, um triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus no ângulo C. Ele deu a medida do ângulo A, deste triângulo ABC. O ângulo A medindo 15 graus. Pede que calculemos este segmento, tá? Como o triângulo é um triângulo retângulo, esse segmento BC seria o cateto oposto ao ângulo de 15 graus. Então vamos à resolução desta questão. Para resolvermos esta questão, tá? A princípio aí a primeira olhadinha que você dá na questão, você já pensa bem assim, né? Seno de 15 graus, tá? Porque tem o cateto oposto, então vou ter que calcular a hipotenusa, que seria o segmento AB, tá? Esses pensamentos aí essas ideias passam pela cabeça de todos aqueles que pretendem encontrar o valor daquele X ali, ó, que é o segmento BC, que é um cateto oposto ao ângulo de 15 graus, tá? Eu pensaria logo aí em seno, tá? Poderia ser também a tangente, as funções trigonométricas, ok? Mas, se você olhar direitinho e prestar atenção nesta figura, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou unir o ponto O com o ponto B. Observe. Tá aí, ó, unir o ponto O com o ponto B. Qual é a conclusão que eu tiro? Que OA mede 1. Você já sabe que o raio é unitário. OA mede 1. E OB. OB também é o raio. Observe que sai do centro da circunferência até um ponto da circunferência, que é o ponto B. Então, isso aqui também é o raio. Isso significa que o triângulo AOB, esse triângulo que eu vou marcar aqui de vermelho, AOB, esse triângulo aí, ó, que eu destaquei, esse é um triângulo isósceles. Então, vou apagar aqui para não poluir a figura. Então, OB é raio. Se OB é raio, aqui vai medir também uma unidade de comprimento. Então, temos aí um triângulo AOB, que é um triângulo isósceles. Sabemos que, pela propriedade, que os triângulos isósceles, sabendo que OA e OB medem uma unidade de comprimento, então o lado AB, que é a base desse triângulo isósceles, na base vai aparecer dois ângulos de mesma medida. Então o ângulo B também tem que medir pela propriedade obrigatoriamente 15 graus. Tá? Vou repetir. O triângulo AOB é um triângulo isósceles. Observe que OA e OB são os raios desse triângulo. Então são de medidas iguais. É claro, né? Por ser raio, medidas iguais. Valendo uma unidade de comprimento. Então, se eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos da base tem que ser, pela propriedade, tá? De triângulos isósceles, o triângulo da base tem que possuir a mesma medida, ou seja, são congruentes. Se o ângulo A mede 15 graus, o ângulo B também vai medir 15 graus. Bom, isso aí vai nos ajudar em quê? Eu pretendo calcular o segmento CB. Mas observe, nós já temos no triângulo OAB, nesse triângulo isósceles, nós já temos dois ângulos de 15 graus, tá? Os ângulos da base, 15 mais 15 dá 30.
Então já posso concluir que este ângulo aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, esse ângulo tem que medir 150 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como no nosso triângulo é um triângulo isósceles, os ângulos da base medindo 15 e 15 já dá 30, então falta 150 para dar os 180 graus. Então, outra coisa que você vai observar agora é no triângulo que eu vou pintar de amarelinho. Observe o triângulo BOC. Esse triângulo aí que eu pintei de amarelinho e eu vou destacá-lo aqui ao lado. É o triângulo BOC. É um triângulo retângulo. Aqui vai medir 30 graus. Por quê? Porque, observe, 150 graus ali, ó. Para formar um ângulo raso, tá faltando os 30 graus que tem bem ali. Então, aqui tem 30 graus, ó. Essa parte aqui vai ter 30 graus. Então, este pedacinho aqui, ó, obrigatoriamente vai ter 30 graus. Porque 150 com 30 vai dar os 180 graus, que é o ângulo raso, tá? E desta forma nós criamos um triângulo OBC. Esse triângulo que coloquei aí ao lado é um triângulo retângulo, o ângulo O medindo 30 graus. E nós vamos aplicar neste triângulo aí, ó, o seno de 30 graus, tá? Porque nós sabemos que OB, esse segmento que eu vou marcar de vermelho aqui, ó, esse segmento OB que eu estou colocando na figura é o raio. E o raio mede 1, tá? Então esse segmento aqui, ó, ele mede 1 unidade de comprimento. Então, sendo assim, eu vou usar a função seno de 30 graus. Eu sei que o seno de 30 graus é a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus vai ser exatamente o que eu estou querendo calcular, que é o segmento BC, que eu chamei de X. Então, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que mede 1. Sabemos que o seno de 30 graus mede 1 meio, então meio igual a X. Então, encontramos aí, ó, o valor do segmento BC, ou seja, do segmento X, como sendo 1 meio, tranquilamente. Está aqui resolvido a nossa questão, tá? Foi essa maneira que eu encontrei para resolver essa questão. Uma questão bacaninha, não é isso? É relativamente fácil, mas desde que você tenha percebido no início que OB também é raio desta circunferência, e desta maneira encontramos a solução. Resolvido a questão, o X aí mede 1 meio, tá? Esse X aí que está destacado aí de vermelho na figura, o segmento BC mede 1 meio. Espero que tenha entendido. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Eu aguardo vocês aí numa próxima aula.